Uma história que se passa pela luta revolucionária contra a ditadura nas cidades e também envereda pela guerrilha do Araguaia. Uma obra que cita pelo menos 2 militantes da Bahia desaparecidos no decorrer daquele massacre. Além disso, depara com um personagem do sangrento episódio de Pau de Colher, que ocorreu no norte da Bahia. Assim é o livro Em Carne Viva, mais uma obra do jornalista, professor e escritor Emiliano José, prefaciado por Joviniano de Carvalho Neto. Livro que vai ser lançado na próxima sexta-feira, dia 25 de agosto, agora, às 6 da tarde, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Quem conta mais detalhes sobre a obra é o próprio Emiliano José, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia, Emiliano. Jefferson, amigo querido, jornalista consagrado, meu abraço e um abraço ao querido Ernesto Marques, companheiro de jornada, de jornalismo, os dois companheiros de jornalismo. Seu aluno, faltou dizer, seu aluno. Você é profeta, a barba cada vez indica mais a sua de profeta. A barba tem tudo a ver, né? É verdade. Emiliano. É uma alegria estar aqui, acolhido por vocês, pela Tarde FM, que cada vez se afirma mais como um órgão essencial do jornalismo da Bahia. Emiliano, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E você é uma figura que vivenciou a luta contra a ditadura, foi vítima da própria repressão. Não raro escreve sobre episódios que marcaram aquela tenebrosa época da história do Brasil. Nesse novo livro seu, Emiliano, Em Carne Viva, que vai ser lançado agora, sexta-feira, no Museu de Arte da Bahia, tem um pouco da sua própria história também naquela época? O Joviniano de Carvalho Neto, que nós sabemos é uma das figuras mais simbólicas da luta pelos direitos humanos no Brasil e na Bahia, ele diz que quem conta uma história acaba contando a própria história também. Então, a pergunta sua tem absoluta propriedade. Ao contar a história de 2 companheiras, de um companheiro, e ao contar a história da luta pela terra lá em Casa Nova, no episódio chamado Pau de Colher, eu estou também contando a minha história, evidentemente. Se eu conto a história de Pedrinho, de Pedro de Oliveira, de Diva Santana, de Ana Guedes, que passaram por todos os tormentos e sofrimentos da ditadura, estou contando a minha também, né, inegavelmente. E há um personagem, especificamente, que é o Pedro de Oliveira, que marca a minha vida de maneira muito forte. Nós dois, Pedro e eu, iniciamos vida política muito jovens no Jaçanã, em São Paulo, minha pátria de adolescência e já maturidade. O Jaçanã me deu régua e compasso. Ali eu fui tomando ciência do mundo e me transformando ao tomar ciência do mundo. Foi no Jaçanã. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outras coisas. E assim eu segui ali morando e vivendo o Jaçanã. O Jaçanã foi meu primeiro time de futebol, Guapira, meu primeiro time de futebol de salão, onde eu fui capitão, mais pela liderança do que pelo futebol. Mas nós só perdemos um jogo, aquele time de futebol de salão. Fui aluno do Colégio Estadual Professor Eurico de Figueiredo, ali no Jaçanã. E o ginásio, não tem nenhum saudosismo nisso, não,
o ginásio era uma academia. Eu aprendi, eu diria que as portas da percepção se abriram com o ginásio, com uma professora de história do ginásio. O português, o precário português que me guia a língua, o meu precário português, eu aprendi com um professor chamado Paulo Palumbo. O cara está vivo até hoje, às vezes fala comigo com um carinho imenso, extraordinário. Agora, deixa eu te perguntar, Emiliano, você, certamente, com essa vivência toda, esse histórico todo, você acaba, sim, imagino, claro, nesse seu livro, se baseando, você acaba se baseando também em experiências reais, a sua própria vivência na época. Mas deixa eu te perguntar, como é que você equilibrou digamos, a necessidade de contar essa história com fidelidade histórica e, ao mesmo tempo, criar uma narrativa envolvente? Uma pergunta de jornalista para jornalista, porque eu acho que quando fala sobre a luta contra a ditadura, a guerrilha do Araguaia, normalmente são histórias politicamente carregadas, não é? Como é que você aborda essa questão no seu livro para oferecer uma perspectiva imparcial e objetiva ao mesmo tempo, Emiliano? Jefferson, você está trazendo à tona uma discussão muito densa sobre o que é o jornalismo, né? E, sobretudo, se olhado o jornalismo nos tempos que nós estamos vivendo. É preciso sempre ao jornalismo estar atento em busca da verdade. Esse esforço eu faço o tempo inteiro nos tantos livros que publiquei em torno da ditadura. Mas eu não cultivo nenhuma imparcialidade nos meus livros sobre a ditadura, né? Ali tinha um lado da ditadura, sempre que era tortura, sequestro, desaparecimento de pessoas, que era o sangue, que era a morte, e de outros que lutavam contra ela, né? Então, eu, nesta narrativa, para usar uma expressão que está muito em voga, eu sempre tenho um lado, sem que esse lado obscureça os fatos. Os fatos são eles, né? Eles estão aí. Eu ia falar, quando falei no Jaçanã, eu ia falar de Pedro. Com Pedro de Oliveira, eu iniciei a militância política, a descoberta do mundo ali no Jaçanã. Depois, nossos caminhos seguiram, ele foi para o PCdoB, nós dois fomos para a P, Ação Popular, depois ele foi para o PCdoB, e eu segui também na luta, fui preso e fiquei 4 anos preso, não fui para o PCdoB, nem me organizei mais em organização clandestina, e nós seguimos a luta política, juntos, distantes geograficamente, juntos. Essa história dele eu conto a história, não são biografias, Joviliano chega a explicar isso no prefácio cuidadoso e generoso que ele fez. Não são biografias, mas são retratos de um momento da vida de cada um desses personagens, né? Pedro, a diva, que é parte de uma comovente, dramática, até hoje vivida história de uma irmã desaparecida, Dina Elza, e de um cunhado, o Vandique, desaparecidos na guerrilha do Araguaia. É uma história muito forte, está lá no meu livro. Emiliano. Então, sim. Então, um dos seus livros mais lidos, eu tenho 2 edições dele, que é Lamarca, o Capitão da Guerrilha, né? A última edição que você fez, eu estava lá na feira de autógrafos, mais para, vamos dizer assim, como admirador daquele livro, da sua obra de uma forma geral, mas daquele livro em especial. Mas você escreveu também sobre o Padre Renzo, também outra figura muito importante da resistência democrática, mas aí eu estou falando de 2 personagens que
acho que já tinham partido quando o Lamarck, com certeza, o Padre Renzo, não sei, mas me parece também já tinha partido quando você escreveu e depois saiu aquele filme belíssimo, Nas Asas do Padre Renzo também. Agora, esses últimos livros seus, recentemente partiu um amigo, irmão seu, que essa é a figura importante que foi para você, que foi o Zanetti, né? E você já tinha escrito também muito sobre Zanetti, você escreveu sobre colegas jornalistas que conviveram contigo logo após a saída da prisão e o seu início na carreira do jornalismo. Mas então nós estamos falando de pessoas que estão aqui para contar a própria história, ou para retrucar a história que você conta. E daí eu queria te perguntar como é que é essa relação com os seus personagens, também são seus companheiros. Então, de fato, como você diz, a imparcialidade é impossível por várias razões, além das questões de cunho mais ideológico, mas todos os afetos que se desenvolveram exatamente naquelas dificuldades todas. Mas como é que é a relação com esses personagens que estão aqui? E poderiam ter escrito suas próprias histórias também, mas com certeza esses pelo menos curtem ver o que você e a forma como você relata a história. Se não tivessem contadas assim, talvez se perdessem, né? É verdade. Se a gente não ousa contar, a história se perde. Eu digo que há muitas pessoas que eu conheço que têm livros na gaveta, bons livros. E se essas pessoas ousassem, ofereceriam um grande serviço à nação. Eu tenho o hábito de pensar, sentar, escrever e colocar na rua. Você escreve todo dia, né? Eu escrevo, tenho uma rotina rigorosa de todo dia escrever. Você falou no Zanetti, José Carlos Zanetti, e o livro sobre ele, serão mais de 500 páginas, já está escrito e já foi enviado para a editora Cotter em Curitiba. Zanetti, o guardião do óleo da lamparina. É este o título, quem lê vai entender. Porque eu não escrevo, talvez seja um defeito, mas eu não tenho escrito sobre quem eu não gosto. Melhor dito, se falo de quem eu não gosto, eu falo como quem eu não gosto, como quem eu não admiro. Porque eu, com a literatura que eu desenvolvo, e vou chamar literatura, talvez pretensiosamente, mas eu discuti um pouco isso quando da minha posse na Academia de Letras da Bahia. A literatura que eu pratico tem lado, né? E disso eu não me envergonho, não. Ela tem posição, né? Essa literatura tem posição. E quando diz respeito à ditadura, eu não fico discutindo dois lados. Eu sou de um lado e é sobre este lado que eu trabalho esta literatura. O lado dos perseguidos, o lado das vítimas, o lado do povo brasileiro massacrado pela ditadura. Então, contar não é simples, não, e a pergunta tem toda a razão. Você falar de pessoas que estão vivas às vezes é uma complicação muito séria. Eu, com Lamarca, por exemplo, enfrentei, eu e o Odak, o processo da viúva do Lamarca, que não gostou da revelação da paixão de Lamarca por Yara. Nós fomos até cuidadosos no título, não queria trair Maria, amava Yara. Era a vida do cara, né? Então, às vezes você enfrenta esse tipo de problema com as pessoas que estão aí, né? Sempre há uma discussão, ou não. Você falou do Padre Renzo, uma extraordinária figura, e um livro pelo qual eu tenho imenso carinho, As Asas Invisíveis do Padre Renzo. Eu fiz a biografia com ele vivo. Eu o ouvi demoradamente aqui no Brasil, muitas horas de fita,
e o ouvi também demoradamente na Itália. Eu viajei para Florença, tudo, e depois produzi o livro, e ele vivo. E depois nós começamos a trabalhar o filme sobre ele, eu e Jorge Felipe. Foi a generosidade de Jorge Felipe que resolveu peitar o projeto. Nós viajamos para a Itália, para Florença, em relação ao filme, e fizemos. O Renzo nunca reclamou de nada, ao contrário. Ele disse: você, um sujeito que não é religioso, nós tínhamos muitas discussões sobre a religião, você foi o meu melhor diretor espiritual, que é como os religiosos chamam aqueles que orientam e que compreendem a pessoa, né? Então, para mim foi o maior elogio, né? Eu ter feito um livro que penetrou a alma de um religioso. Para mim era um desafio. Eu já havia feito Marighella, Lamarca, típicos revolucionários, e aí fui enveredar pelo caminho de um religioso, de um cura italiano que, na prática, se converteu ao se solidarizar com os presos políticos do país inteiro. A gente está conversando aqui com o jornalista, professor, escritor Emiliano José, que na sexta-feira agora lança o seu mais novo livro, Em Carne Viva. Vai ser às 18h no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Emiliano, deixa eu te perguntar, na medida em que você fala que não procurou ser imparcial nesse seu novo livro, imagino o mergulho que você faz, passando aí pelos seus sentimentos mais profundos, não é? Pela própria experiência de ter sido testemunha viva daquela época. Escrever um livro assim desempenha algum papel terapêutico para você, Emiliano, considerando exatamente sua experiência pessoal nas lutas da época? É boa a pergunta. É uma pergunta de cunho psicanalítico, eu diria, né? E tem toda a razão de ser. Eu costumo dizer que eu escrevo para continuar a sobreviver. Eu sou, obviamente, um sobrevivente daquele período. Se as pessoas se dedicarem a ler O Cão Morde à Noite, que é um livro que é uma espécie de autobiografia, mas não é só, pega da minha juventude até a minha saída da prisão, se entenderá o que eu estou dizendo. Eu sou um sobrevivente. E continuar a vida implica em escrever, revelar, além de tudo, além do fruir da vida, além de tudo, eu fui me pondo a missão de revelar colocando algum tijolo só, porque não há nenhuma pretensão, revelar com a minha contribuição que foi aquele período, né? Então, minha jornada de escritor tem muitíssimo a ver com a revelação daquele período segundo o meu olhar, de quem viveu, mas de quem pesquisa arduamente o período. Ninguém imagina que eu escreva, sim, venha para o computador e escreva na minha cabeça tudo. O jornalismo, vocês conhecem, implica trabalho. Todo esse livro, de 340 páginas, implicou pesquisa, implicou conversas com Pedro, com Ana, com Diva, e a curiosa, trágica e bela história de Pau de Colher e de Zé Camilo, personagem essencial, liderança de Pau de Colher, que foi uma pequena Canudos, 400 pessoas mortas em 24 horas pela metralhadora de um capitão pernambucano, e um assunto quase desconhecido da história da Bahia.
Emiliano, Aí não se sabe muita coisa disso. para a gente encerrar... Então, é isso a minha caminhada de mergulho na história do Brasil. Para a gente encerrar, Emiliano, quais são suas expectativas em relação à recepção do público, não é, com esse seu novo livro, especialmente considerando o atual contexto político e social no Brasil? É uma publicação até agora, é uma publicação da Assembleia Legislativa. Uma publicação muito bem cuidada, aliás, viu? Há fotos muito cuidadosas. Há fotos de Isabel Gouveia, aqui de grande qualidade, fotos de cada um dos protagonistas, o tratamento das fotos pelo Miguel Cotrim, Catarina Cotrim, a filha dele. É um livro de uma edição cuidadosa, né? Muito cuidadosa. E é da Assembleia, não é um livro à venda. Amanhã ele pode ter uma edição de venda, mas, por enquanto, é uma edição da Assembleia que distribui e entrega o livro a seu critério. No lançamento, aquelas pessoas que estarão lá pedindo o livro o terão autografado por mim. Se vai haver uma outra edição, e creio que haverá, porque é um livro muito interessante, na minha opinião, pelos personagens, pelo que ele revela de história da Bahia e do Brasil, do sofrimento, do heroísmo, da dedicação, das mortes, e tudo que o Brasil experimenta. E aí eu pego desde os anos 30, porque tem o episódio de Pau de Colher, e, sobretudo, o período sombrio da ditadura, né? Então, eu creio que a recepção será boa. Se vai haver uma outra edição, além daquele da Assembleia, aí é o desenvolvimento da vida que vai dizer. Maravilha. Emiliano José, jornalista, professor, escritor, agora prestes a lançar seu mais novo livro, Em Carne Viva, agora sexta-feira, dia 25 de agosto, às 6 da tarde, no Museu de Arte da Bahia. Continue nos brindando com suas obras, viu, Emiliano? Me lembro, no final dos anos 80, você me presenteando com o Capitão Lamarca, livro devidamente guardado até hoje, fantástico. O Ernesto estava relembrando aí que foi um dos seus primeiros livros, e muito obrigado desde já também pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Parabéns pela nova obra. Um abraço e até uma próxima, Emiliano. Até, muito obrigado a vocês aí. Meu carinho, minha amizade e minha admiração. Abraço forte. Bom dia para você. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.